Eu vou dizer para vocês que eu acho que o presidente Lula tem assistido as nossas lives, onde eu tenho batido aqui muito sobre o problema da margem consignável, né? Embora a gente tenha essa discussão dos 35%, né, que a gente sempre fala, o governo diz ninguém está com a margem negativada, mas a verdade é que muita gente já estava com as margens todas, como é que se diz? Já tinham chegado comprometidas. O Sérgio mandou, já estavam comprometidas. Então, no último governo, algumas financeiras conseguiram avançar além desses 35%, porque você tem 35% da sua remuneração para consignar através de empréstimo. Minha luz piscou aqui. Agora sim. A luz. Não, estou falando da luz. A luz piscou. A gente tem que falar sobre isso: 35% da margem consignável. Deu até uma piscada esse assunto, né? 5% do cartão de crédito, que é outra questão também que a gente precisa tratar e todo mundo vê, não é só a questão dos 5% do consignado, porque a gente tem casos aí de pessoas que pegaram empréstimo com consignado e estão pagando até hoje. Tem um caso de um filiado do Sinfa que pegou, se não me engano, R$ 6.000 há 7 anos atrás e já pagou 30 mil e ainda está devendo 9. Vê que a questão absurda e abusiva que as pessoas estão fazendo com relação a essa questão dos consignados. Então, o presidente Lula, ele tem feito umas lives semanais. E na última live, que foi a terceira live que ele fez, ele falou sobre isso, sobre a questão do consignado. Eu queria até que a Vanessa desse os detalhes dessa fala do presidente, que ele corroborou com aquilo que a gente está falando aqui há algum tempo. A gente tem batido muito nessa tecla de que o consignado mesmo, se a pessoa pagar o consignado, não vai superar os 35% dele, porque tem muitos juros embutidos aí. E ele falou sobre essa questão dos juros que ele acha abusivo. Ele citou lá, se eu não me engano, que os juros eram 1,97, aí ele fez essa questão, criticou isso, mas assim, se a gente voltar no passado, vai lembrar que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele foi contra, lembra? A questão dos juros do consignado também, principalmente dos aposentados e pensionistas aí da regra geral, né? Da Previdência. Ele fez essa crítica e aí veio todo mundo em cima dele dizendo que ele não tinha autorização para falar. Alguns meses depois, o presidente Lula vem e diz que acha absurda a questão do consignado. Aí eu queria que a Vanessa desse uma fala aqui agora, porque a gente precisa estabelecer critérios mesmo a partir de agora e firmar essa questão de que as pessoas precisam procurar o Sinfa por conta dos juros. Juros que são extorsivos e abusivos. Sim, fala, Vanessa. Sim, presidente. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele criticou, na verdade, ontem, a taxa de juros do crédito aí consignado, e ele disse que hoje a alíquota é de 1,97%. E ele disse também que os trabalhadores estão pagando mais juros que os empresários. Na fala dele, que eu destaquei, né, presidente, diz que, entre aspas, agora o que me deixa indignado é que o crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é descontado no salário e, portanto, não tem como perder, é 1,97%. Juros sobre juros, que dá quase 30% ao mês. Como o cara do crédito consignado vai pagar 30% ao mês e eu estou emprestando dinheiro para os grandes empresários a 10% ao mês. Então, segundo o presidente, né, o trabalhador não tem como dar cano, porque as parcelas do empréstimo consignado são descontadas diretamente aí na folha de pagamento ou de um benefício. Então, nessa modalidade, né, presidente, o empréstimo é dado a quem tem emprego garantido ou é beneficiário de um programa social.
Foi uma das falas do É presidente muito Luiz interessante. Inácio. Aí a gente já entra numa questão jurídica mesmo, né? O Francisco já está começando a receber muitas pessoas, mas você que está assistindo o Sinfo aí, eu acho que você tem que procurar, porque a gente precisa fazer os cálculos daquilo que você deve. Você entra em contato, aí já tá com uma equipe que está trabalhando nisso, mas assim, quem faz as lives comigo aqui é a doutora Thalita e o doutor Rian, que atendem os filiados e também verificam todas essas demandas dessa questão dos juros e do consignado também. Aí, uma pergunta para a doutora Thalita e doutor Rian. Essa fala do presidente, ele fala sobre juros. Como é que vocês enxergam isso, assim, juridicamente falando? Presidente, como a gente costuma até falar, é uma condição extorsiva, né, quando a gente vê essa capitalização de juros. Você estava trazendo aqui a informação que tem já uma equipe também, que atende segunda-feira, né, presidente, que está fazendo essa análise também das questões do empréstimo. Hoje, no nosso atendimento jurídico aqui, assim que a gente verifica que tem filiados nessa situação, a gente aconselha também a solicitar um atendimento às segundas-feiras com a advogada para que ela faça uma análise, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com um filiado e ele falou, olha, como um período lá atrás eu fiquei sem margem, então o BMG diz que eu tenho parcelas em aberto. Mas ele falou, só falta uma parcela para eu finalizar o meu empréstimo. Eles já querem renegociar a dívida e fazer um novo empréstimo. Ou seja, ele não quer deixar você nunca se afastar, né, daquele contrato com ele. E aí, com isso, gera esse superendividamento até dos filiados e tudo mais. Mas isso também não significa, né, aquela questão que a gente sempre está falando aqui, da margem ser facultativa da pessoa optar, né, pelo que ela quer utilizar, se ela vai utilizar o cartão-benefício, enfim. Mas a gente sabe que a realidade de muitos servidores hoje é, de fato, o superendividamento, principalmente por algumas financeiras, né, que colocam esses juros extorsivos, como a gente fala. Essa questão do cartão-benefício, você vê que ele não toca na questão do cartão-benefício. Na verdade, o que o Lula está apontando é que as pessoas estão endividadas, e assim, é o superendividamento, como a senhora colocou, e que esse superendividamento vem de uma cobrança extorsiva dos juros. Juros sobre juros, que chega ao patamar de 30%. Não é isso? E aí, assim, doutor Rian sabe desses cálculos como é que funciona essa coisa dos juros sobre juros. E aí, essa coisa dos juros sobre juros é aquilo que a gente já vem falando aqui. Isso acaba comprometendo cada vez mais o contra-cheque do servidor. E é nessa direção que eu estou batendo. Por isso que eu digo, acho que ele está assistindo às nossas lives, o Lula. Né? Fiz essa brincadeira hoje, porque, assim, o que eu vejo, outro dia até o Nilo passou para mim, um cara que é agente financeiro, falando sobre essa questão. Não foi o Nilo que passou isso para mim, não. Foi outra pessoa que falou que foi um filiado, Calixto, ele passou para mim um desses agentes financeiros que teve uma reunião dentro do Ministério do Planejamento ou da Economia para cobrar do governo. Na verdade, ele pegou carona numa reunião, foi lá, e aí estava numa conversa lá com alguns membros do governo, ele fez a cobrança da questão do consignado. Ô, presidente, hoje um filiado veio me contar que ele tem um corretor de confiança que vende empréstimo para ele. Ele não, inclusive o meu corretor me disse, ele é meu corretor de empréstimo, ele conversa comigo, eu levei ele para os meus amigos no Arsenal, caramba! Ele já tem, assim, um corretor para chamar de seu. O melhor corretor de empréstimo que tem aqui é o Francisco, que vai te orientar da forma correta. Esses caras vão te vender dinheiro, e quem vende dinheiro sempre quer levar algum tipo de vantagem. Eu estava conversando isso outro dia, né, Nilo? A gente estava conversando sobre essa questão do refinanciamento, vem lá, refina o contra-cheque, ou então a pessoa vai procurar um empréstimo, a empresa que ele vai pegar o empréstimo compra a dívida da outra corretora, dá um cascalho
ele e estende a dívida dele por mais não sei quantos anos. Volta para 96. Essa é uma pergunta para o doutor Rian. Se o governo quiser, o governo corta isso tudo. Não corta, doutor Rian? Fala, presidente. Assim, tem gente que não acompanha a gente, às vezes, e acha que a gente está debochando aqui. Né? Tem gente que já mandou mensagem nesse sentido, mas é real. É porque, assim, a fala do Lula, ele joga pra galera, né, presidente? Juros sobre juros é roubo. Pô, isso aí, o paraíso fiscal é aqui, né? Eu tenho um exemplo bom. O Banco Santander, meu professor do mestrado, ele estava na Espanha, ele precisou financiar um apartamento. E o apartamento era 90 mil euros. Com os juros do financiamento, ele pagaria, no final, 99 mil euros. Com tudo aquilo que você vai pagando ao longo de 10 anos. Quem já financiou apartamento no Brasil sabe que 90 mil reais vai se transformar em 600 mil. Porque o paraíso fiscal é aqui. Aí os financeiros, os bancos, nadam de braçada aqui. Com a quantidade de juros absurda. Aí o Lula faz uma fala como se ele estivesse descobrindo aqui a pólvora, né? E não tem nada a ver. Isso aí é um absurdo. Quando isso vai acabar? Enquanto os financeiros mandarem no Congresso, vai ser difícil. E a população que sofre. Não só o servidor. A gente fala para servidor público, mas todo mundo sofre com esses empréstimos, né, presidente? A população no geral. Eu já tá dando um eco aí em algum lugar, tá? Tá dando uma repetição de é o meu, será? Não sei. Eu acho que é do Dr. Rian. O que eu tenho dito aqui é o seguinte: o primeiro mandato do presidente Lula, o presidente Lula ele trabalhou e o servidor público foi um setor que ele trabalhou, deu poder de compra ao servidor público, justamente porque o servidor público tem o salário correto, ele não tem essa oscilação de mercado, né, de demissão, não é tão simples demitir um servidor público, ele deu poder de compra ao servidor público e a economia, e ajudou muito a economia, principalmente na questão de bens, serviços e consumo. Né? O servidor público atua muito nessa faixa e aí acaba gerando emprego e tudo mais. Essa não é uma fala minha, não, tá? Essa é uma fala de alguns analistas econômicos aí sobre o momento do presidente Lula, presidente da República. Você parar para analisar, quando Dilma Rousseff entrou, Dilma Rousseff contraiu a economia e o principal alvo da Dilma Rousseff fomos nós, servidores públicos. Nós perdemos o poder de compra com Dilma Rousseff. E a economia, ela deu uma descambada. Né? Ela contraiu violentamente. Lula agora começa a fazer uma análise. E se você vai para a análise do servidor, assim, as nossas próprias lives são uma resposta clara de que o veto 61 interferiu muita coisa na questão do servidor público. Impedir o servidor de utilizar aquilo que a gente vem falando aqui, não é que a gente incentive a questão do empréstimo, mas o empréstimo se tornou cultural para o servidor público. Ele utiliza o empréstimo como forma de ter poder de compra, que ele não tem. E aí o Lula agora vem exatamente na tecla que eu venho falando. Os juros extorsivos do crédito consignado, extorsivos e abusivos. Isso já deve ter chegado para ele, já devem ter sentado para conversar com ele de que forma a gente melhora a questão do servidor público. Vai tirar, o governo vai fazer o quê? Se não tiver conversa com os bancos, eu vou retirar o consignado da margem? Aí o salário vai ficar integral para o servidor. Eu não sei se isso vai ser a resposta. Entende? Porque o servidor está acostumado a pegar o empréstimo. Ele tem que melhorar as condições de empréstimo. Entende? Para ter algum tipo de discussão. É igual a questão do plano de saúde. Vamos supor que o governo renegocie a per capita do plano de saúde e melhore a per capita do plano de saúde. Mesmo que ele dobre, para a maioria das pessoas não vai ter condição de voltar a ter plano de saúde, porque o plano de saúde está absurdamente caro.
Para mim, para o Nilo, que já, por exemplo, eu vou mudar de faixa agora esse ano, agora no final do mês, que eu faço aniversário. Cara, a minha faixa vai para 59 anos, eu estou lascado. Nilo sabe do que é isso, que Nilo já tem mais de 60, né, Nilo? Já paga um valor absurdo. Então, assim, para o servidor público que pagava plano de saúde, não é só aumentar a per capita. A discussão tem que ser em cima dos planos de saúde e dos valores que estão sendo cobrados, que os servidores públicos não conseguem pagar. Aliás, não é só o servidor público, não. Se o servidor público já tem dificuldade de pagar, quem não é servidor tem mais dificuldade ainda. Entende? Então, as discussões vão muito além disso. O servidor, na verdade, está com alguma expectativa. Eu acho que não é impedir que ele pegue empréstimo, não. Eu acho que o governo tem uma linha de abrir um crédito e ele tem que começar a diminuir a pegar o plano de pegar empréstimo, não simplesmente ser proibido de pegar. Eu acho que isso foi algo que o governo precisa tratar. Ele abriu a possibilidade e volta a dizer, eu estou na expectativa da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, de participar de uma live com a gente, como ela participou da live do Sinasef, que eu achei que foi muito legal a fala dela lá. Teve um momento que ela disse, se o governo quiser, essa questão do cartão benefício pode ser resolvida por decreto. Não precisaria ser resolvida por um projeto de lei. Ela fez a provocação, mas o governo não respondeu a ela. A gente não sabe qual é a linha que o governo está respondendo. Ela, através do Legislativo, fez uma provocação da procura que foi feita por ela. Mas qual é a solução que o governo vai dar? Eu não sei. Então, a gente está na expectativa, né, Vanessa? A gente fez uma solicitação à deputada Maria do Rosário. Sim. Ela estava viajando. Ela voltou essa semana, né? Provavelmente aí semana que vem a gente retorna para ver se ela consegue participar da nossa live. Mas nesse momento é tão importante falar com alguém do governo quanto falar com ela. Entendeu? Com ela é muito importante falar. E aí eu acho que uma boa pessoa talvez seja a Mary Lu. O presidente. Inclusive, ontem à noite ela participou de uma live para falar só desse tema, mas infelizmente a hora que foi não deu para mim acompanhar. E seria muito importante se pudesse até Maria do Rosário fazer perguntas, tirar isso. Ela participou às 19 horas ontem, mas não com a live participar. Só lembrando aqui que eu vou ver, eu te informo. Fala, doutor Ian. Só lembrando aqui que uma coisa é a fala do Lula quanto aos juros, outra coisa é a questão do veto. O veto não foi do Lula, tá? Quem derrubou o veto foi o Congresso Nacional, tá? Então, algumas pessoas estão confundindo, achando que foi o Lula, não foi, tá? Veio do Congresso. Então a gente tem que pontuar aqui para passar a informação correta, tá bom? Não, a questão do veto, mas o governo concordou. Eu acho que o governo, apesar de não ter sido o governo Lula, eu acho que ele deve ter se movimentado para a questão do veto 61, tá? Até porque, como eu disse antes, o governo quer trabalhar. Por exemplo, quando ele derruba, quando o veto 61 ele foi derrubado, ele ajustou aquilo que o governo está batendo na tecla. E a própria Esther Deuec tem falado. 35, 5 e o cartão benefício. Aí vem o cartão benefício com a questão da Maria do Rosário, tentou provocar, dizendo assim, deixa o servidor escolher. Mas eu acho que o governo não quer que haja escolha. Eu acho que o governo, tanto que o governo nem regulamentou a questão do cartão benefício. O que eu acho que o governo quer trabalhar é outra dinâmica do servidor ter poder de compra. Entendeu? Eu acho que o governo quer uma dinâmica que o servidor volte a ter poder de compra sem necessariamente utilizar a questão do empréstimo consignado. Mas, você não pode fazer isso de uma hora para outra. Eu acho que a dinâmica não vai ser essa. Os 9%, a grande maioria olhou os 9% como aumentar a margem para poder pegar mais empréstimo.
Eles olharam o valor não é um valor significante. O governo, por exemplo, ainda não anunciou as diretrizes do que ele entende. Por exemplo, setores do serviço público, ou seja, os servidores que ganham mais, eles já estabeleceram que eles vão receber 18%, 6,5%, 6,5%, 6,5%, que não dá nem 18%, dá mais de 18%. Não é isso? Em janeiro desse ano, eles já aprovaram o aumento deles. Nós tivemos 9% em maio, que a gente começou a receber em junho. Mas e para o ano que vem? Entende? A gente não adianta nem falar sobre arcabouço fiscal, porque não sei se teve alguma modificação do arcabouço fiscal. Eu não, de fato, não pesquisei. Mas, assim, o governo está na expectativa do arcabouço fiscal aí para soltar as diretrizes. Nem diretriz a gente tem do que é que vai ser o reajuste. Semana que vem, o Sérgio Ronaldo vai assinar lá com o governo a questão da mesa nacional, para da mesa nacional sair para as setoriais. Mas qual é a diretriz? Qual vai ser a diretriz? A gente só sabe, por uma fala do Sérgio Mendonça, que vai reestruturar a carreira. Mas qual tipo de reestruturação? Já está parada. A gente já vai entrar em agosto. Não, a gente vai entrar em julho, perdão. Julho. Em julho, já passamos da metade do ano, e a gente ainda não tem uma posição concreta sobre isso. Então, assim, vamos ver, a fala de ontem ou anteontem do presidente Lula, ela é um bom sinal que o governo está nessa direção de voltar a dar poder de compra para o servidor. Vamos aguardar, né? Inclusive, presidente, a gente tem até um vídeo da fala do Lula. Passa aí a fala dele, por favor. Vou conversar com a Haddad, vou conversar com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso. A gente está dando como garantia a folha de pagamento e a gente ainda paga mais caro que paga o empresário pelo empréstimo. O cara vai no BNDES, pega empréstimo a 14% ao ano. É muito caro. É muito caro. É um roubo. Sim. Mas é metade do que paga o crédito consignado que dá garantia. Sim. Esse aqui não tem como dar cano. Sim. Porque esse aqui desconta na folha. Sim. Então, algumas coisas que eu estou pensando, a gente vai ficando velho, vai ficando mais esperto. Esse é o Lula, né, cara? Mas eu acho que a coisa já chegou para ele um relatório sobre isso, tá? Para ele falar assim em público, é porque já chegou para ele essa questão do consignado aí como linha de ação para atuar em cima, entendeu? Algum comentário, Sérgio Nilo? Então, presidente, enquanto isso, a gente vai se mantendo aí nessa expectativa de forma geral aí. A gente está vendo todo mundo já se movimentando, mas a conclusão de tudo a gente está no aguardo, né? Não tem nem muito o que falar. Vanessa, você tem acompanhado essa questão do projeto da Maria do Rosário aí, sobre a questão do cartão benefício? Então, presidente, semana que vem a gente está em contato junto à assessoria dela. Semana que vem ela está em Brasília, justamente para verificar uma medida provisória, tá? E aí, maiores detalhes a gente vai acompanhar. Eu estou em contato diretamente com a parte da assessoria dela, justamente para confirmar e passar todos os detalhes corretos aqui na live e até mesmo divulgar. A gente realmente está tentando esse contato dela para participar. A mudança do cartão benefício vai ser por medida provisória? Eu tinha entendido o decreto. MP. Ela, inclusive, vai estar em Brasília semana que vem, justamente para verificar isso. Então vou tentar encontrar com ela. É verdade, se ela pode fazer uma fala, que seja gravar um vídeo para a gente, mas participar da live seria tudo de bom. Eu também cheguei a solicitar, e a assessoria dela disse que ela vai encaminhar junto ao Ministério uma reunião para articular e tentar essa medida provisória sobre os consignados, e que ela reconhece que tem muitas dúvidas sobre a questão do veto. E a partir dessa derrubada do veto, muitas dúvidas surgiram e os servidores ficaram aí negativados.
É porque, na verdade, não é só a derrubada do veto, né? A derrubada do veto com o posicionamento do governo Sim. sobre o que é correto. Correto é 35% de empréstimo, 5% do cartão de crédito e mais 5% do cartão benefício, que não tem regulamento ainda sobre o cartão benefício. E aí é onde entra a Maria do Rosário, que está querendo que o cartão benefício seja transformado em juros, em juros não, em percentual do empréstimo consignado. Passaria de 45, de 35 para 40, caso seja opcional pelo servidor. Né? Mas seria, Essa é a proposta. Mas seria de forma opcional, né? Sim. O servidor ia escolher. Isso, o servidor escolhe qual é a forma que ele quer. Então, ele escolhendo empréstimo consignado, passaria de 35 para 40. Mas, por enquanto, é tudo relativo. Quem tem uma posição correta. Só que no momento que o Lula fez essa fala, na live que ele está fazendo toda terça-feira, né? Isso reacendeu o assunto e significa que isso está no radar do governo, está no radar do executivo, essa questão da margem consignada. Entendeu? Ele não vai fazer grandes mudanças, o que é ruim também, tá? Reacendeu. Se entra no radar do governo empréstimo consignado, eu não sei se isso é uma boa medida. O governo tem que pensar em aumento salarial, né? Não em empréstimo consignado. Mas vamos aguardar para ver. Eu acho que mesmo que o servidor recebesse, ele ainda ia continuar fazendo empréstimo. Não tem jeito.